Olá, alunos, professores do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. Estou aqui para passar um conteúdo integrado super interessante para vocês aí, para trabalharem na sala de aula ou online aí através do Classroom ou de outras plataformas. Vamos lá, o tema da aula de hoje, distribuição da população humana no planeta. Então é um tema muito atualizado, sempre colocando aí em geografia, a gente sempre trabalha essa questão populacional de diversas maneiras. Vamos ver o que nós vamos trabalhar em cima disso. Então nós temos aí uma habilidade do 8º ano, dá para se trabalhar essa habilidade no 9º ano, que é identificar e descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos migratórios e analisar os fatores históricos, políticos, econômicos, culturais e condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes em diferentes períodos. Unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo. Objeto de conhecimento, distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. A gente sabe que o ser humano, desde os seus primórdios, ele sempre se locomoveu aí no planeta. Então a migração humana, ela vem aí de milhares e de milhares de anos. Vamos aí ao objetivo da aula para ver essa relação humana quanto à migração. Então a migração, que é a mudança de residência para outro país, nem sempre é voluntária. Historicamente, as migrações forçadas são comuns e as pessoas obrigadas a sair de um lugar para não sofrer consequências graves, como a prisão ou a morte. São conhecidas como refugiadas. Quais são as diferenças entre as experiências dos migrantes e dos refugiados? E quais são as semelhanças? Então, nós temos a questão aí da migração, da população que sai dos seus países, também por situações aí forçadas, por questões religiosas, por questões de perseguição política, por fatores aí que acabam forçando a essa população sair. Mas também tem aquela população que gosta, que sai aí para uma melhor condição de vida, ganhar mais dinheiro num país desenvolvido, ou estudar, tendo aí os seus estudos mais aperfeiçoados em países aí que têm educação com um IDH maior, com essa relação aí de conhecimento, tá certo? Então, como eu falei para vocês, a migração humana é uma migração aí, milenar, Então a gente vai ver um mapa, famosíssimo aí, que é o mapa que mostra aí a migração dos seres humanos saindo do continente africano e indo para aí todo o território do planeta, Então, sabemos aí que os primeiros seres humanos eram nômades, Então eles buscavam melhores condições de vida, ou por aspectos alimentares, ou aspectos defensivos, ou até mesmo aspectos climáticos, Então são vários os aspectos aí que nós podemos relacionar sobre essa migração humana que tem aí milhares e milhares de anos, tá certo? Vamos ver aí na próxima tela o crescimento da população mundial. Então nós temos aqui no início do século XIX, em 1802, 1 bilhão de pessoas no mundo, Então, é um período aí que levou 126 anos para ter esse número. Depois, em 1928, nós tivemos aí 2 bilhões, que teve aí um processo aí de 33 anos de diferença. E aí vocês vão observando que vai aumentando os bilhões e vão diminuindo o tempo relacionado de um ano para o outro. Então, por exemplo, aqui em 2026, nós temos aqui 8 bilhões. Levou aí 24 anos para ter esse número de 7 para 8 bilhões. De 8 para 9 bilhões, 20 anos. Em 2070, 10 bilhões. E assim vai indo. Então, ou seja, cada ano, cada século que vai passando, o contingente populacional é maior num curto espaço de tempo. Mesmo que alguns países tenham lá o seu crescimento vegetativo até negativo, boa parte da população que vive em países em desenvolvimento, 3/4 da população mundial vivem nesses países, o crescimento vegetativo ainda é alto, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver o que são migrantes regulares ou migrantes irregulares e refugiados. Qual a diferença? Então nós temos um migrante regular,
né, que aí tanto o migrante regular como irregular, ele é definido aí, né, por uma representante aí da ONU, a Luísa Brur, que refere-se às pessoas que entram ou permanecem em um país no qual não são nacionais por meio de canais legais e cuja posição naquele país é obviamente conhecida pelo governo e em conformidade com todas as leis regulamentadas, né? Já a migração irregular é a situação da pessoa que entra num país, né, por questões até de turismo, por exemplo, né, e aí ela se estende, né, esse visto turístico e acaba se tornando uma migração irregular, né? Ou as pessoas que entram clandestinamente nos países, né, que tem essas situações aí. Então a migração irregular, ela vem, né, ela é regularizada através de documentação da legislação do país que ela entrou, né, mas a migração irregular, ela pode entrar como turista ou pode entrar como clandestina e ela não tem a regularização da sua documentação. E os refugiados? Quem são aí os refugiados? Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, são pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados à questão de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Então esse texto que foi retirado da Acnur, né, que trata sobre essa questão de refugiados, ele mostra claramente, né, os vários aspectos, né, dessas pessoas que saem de um país e entram no outro por causa dessa relação, né, de refugiados, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, só para ver alguns números sobre as pessoas forçadas a se deslocar no mundo. Nós temos aí quase 80 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo até o final de 2019, tá certo? Sendo que 26 milhões são refugiados, né, que são refugiados, e 20 milhões estão sob o mandato da Acnur, né, e os outros, né, 5 milhões e 600, estão aí sob o mandato da UNRWA, tá certo? 45 milhões são pessoas deslocadas internamente, 4 milhões e 200 solicitantes de refúgio, 3 milhões e 600 venezuelanos deslocados fora de seu país, tá certo? Então temos aí quase 80 milhões até o final de 2019, logicamente esse número aumentou, né, de refugiados em todo o planeta, tá certo? E aí nós vamos ter aí a interação. Então vocês vão ver na próxima tela, né, o link do Mão na Massa, que é o link do Google Earth. Vocês vão acessar esse link e aí vai aparecer a imagem do Google Earth com o que é migração. Então vai explicar aí o que é migração, né, tem outras informações aí, mas o que é interessante aqui, vocês vão aqui na parte inferior, clicar na setinha azul, né, número 1, ele vai mostrar aí os refugiados da Segunda Guerra Mundial, tá? Então vai localizar aí, né, a região lá do Porto de Hamburgo, tá? No Rio Elba, e vai mostrar aí, né, todas as histórias. Se quiser mais saber sobre esses refugiados, é só clicar no mais informações. Aí nós podemos ir num outro, que é a disputas de terra aí entre Israel e Palestina, tá? Que ele vai aparecer, ele dá todo o histórico, né, toda essa relação aí entre esses dois povos. Aí nós podemos aí ir no próximo, que são os refugiados vietnamitas em barcos, e aí também vai estar mostrando, vai estar dando todo o histórico. Então é um trabalho legal, um trabalho interativo, tá certo? Que você pode estar trabalhando aí questões do deslocamento populacional e aproveitando, falando sobre essa questão aí dos refugiados, né, que acabam saindo aí dos seus países por N motivos que a gente viu naquela relação do Acnur, tá certo, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo integrado. Estaremos com outros conteúdos integrados de geografia, com as aulas tradicionais aí do Centro de Mídias. Conto com a participação de todos vocês. Então até a próxima.